Olá pessoal, eu sou José Geraldo e estou aqui hoje para dividir com vocês algumas reflexões sobre a tecnologia, sobre as mudanças que ela está causando na nossa vida. Eu acho que talvez a gente esteja vivendo uma das fases de maior transformação que aconteceram em toda a humanidade. Acho que desde os final dos anos 70, 80, final do século XX, início do século XXI, essa transformação tem sido extremamente forte, grande. Eu tenho certeza que daqui a 500 anos, quando forem estudar a história, com certeza esse período vai ser estudado como uma revolução. Assim como a gente olha para trás e fala sobre as revoluções do passado, como a Revolução Industrial, com certeza a gente hoje é ator dessa revolução. E nós estamos para entrar numa fase de maior mudança ainda, né? O advento do 5G que está chegando no Brasil agora realmente vai transformar mais ainda a nossa vida em todos os seus aspectos. E como aconteceu no passado, as mudanças tecnológicas, né, elas podem ser para o bem ou para o mal, sempre nisso. Né? E nunca na história essas mudanças aconteceram numa velocidade tão grande como elas estão acontecendo agora. A gente está num mundo de transformação digital e isso faz com que a gente viva um certo conflito, né? Mas isso já acontecia no passado. Quando a gente analisa a evolução, a gente pode observar quem é da minha idade vai lembrar o uso do telefone. A minha geração, eu brinco, né? A gente usava o telefone como discando. A geração seguinte teclava. E hoje, se você pegar um tablet ou um celular para uma criança de 2 anos, ela já desliza a tela. Isso é uma prova da evolução, como a tecnologia muda e como nós também mudamos. Né? Quando a gente olha para trás, a gente lembra, né, que quando foi criado o tear mecânico, lá na Revolução Industrial, ele tirou muitos empregos. Mas os empregos daquela época eles eram desumanos, horrorosos, as pessoas trabalhavam em condições insalubres, elas eram exploradas, havia exploração do trabalho infantil, trabalho de 18 horas por dia, péssima remuneração. E aí, quando chegou o tear, elas acabaram perdendo alguns empregos, algumas delas, e elas se revoltaram destruindo as máquinas, que na visão delas, essas máquinas estavam destruindo os empregos. Hoje ainda a gente tem os que. E esse movimento foi liderado por um cara que chamava Lud. Hoje a gente ainda tem os chamados neoluditas, que eles ainda entendem que deveria ser brecado o avanço da tecnologia, ela não deveria ser utilizada em hipótese alguma. Mas veja, como prova a história, né, a evolução da tecnologia é inexorável. Não dá para a gente ir contra. Na verdade, a gente tem que se adaptar e utilizar o que ela nos traz de melhor, tentar mitigar os eventuais aspectos negativos que ela traz. Tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Os avanços da tecnologia não são diferentes disso. Mas, sem dúvida, os avanços tecnológicos ajudaram muito a sociedade. Eles foram muito mais benéficos do que seus lados negativos. Essas mudanças elas geram rupturas e elas nos impõem uma necessidade de adaptação. Por se de um lado ela vai destruir algum tipo de emprego, como a gente estava falando, ela de outro lado cria enormes oportunidades, né? E vão trazer o bem para a maioria da população. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com TI lá no meio dos anos 80, os computadores ainda não existiam nas empresas, estavam chegando. E naquela época, muitos vão se lembrar, não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular, e era tudo à mão. Então, quando você pegava uma empresa que fazia 3.000 notas fiscais por dia, aqueles talões grandes com carbono, era necessário 30 pessoas para fazer as notas. E essas pessoas, elas tinham uma característica, geralmente elas tinham ensino médio, né, ginásio, uma caligrafia muito bonita, escreviam rápido, sabiam usar a máquina calculadora, e elas eram muito importantes. E aí, de repente, lá no meio dos anos 80, chega um computador com uma impressora. E de repente, naquela sala com 35 pessoas, 30 são mandados embora. A produtividade absurdamente aumenta naquele setor, diminui os erros, é muito mais rápido, mas em contrapartida o lado negativo. Né? Você coloca umas pessoas na rua que de repente estão há 20, 30 anos fazendo aquilo, que não estão preparadas para a nova tecnologia. Isso é um problema sério que a gente tem que lidar.
Mas, ao mesmo passo que isso aconteceu, novos empregos, novas profissões foram criadas, né? Se antigamente se começava pelas empresas como office boy, nos anos 90, 2000, começou a ser o telemarketing a porta de entrada, e graças à tecnologia. E hoje, novamente, num ciclo que nunca termina, os próprios empregos de telemarketing estão sendo destruídos pela inteligência artificial, que está tomando o lugar das pessoas. Isso é muito importante. Como é que a gente resolve isso? Né? A gente resolve isso com o chamado Long Life Learning, ou seja, o aprendizado ao longo da vida. A gente tem que continuar estudando e para aprender as novas coisas, se adequando aos novos ambientes. Quando eu falo da parte positiva, muitos vão lembrar que na minha época, por exemplo, quando eu era criança, telefone era um bem raro, poucas pessoas tinham declarado no imposto de renda como ativo. Você pedia um plano do telefone, custava uma fortuna, demorava 7 anos para se instalar. Hoje, graças à telefonia móvel, celular, hoje qualquer pessoa, o Brasil tem mais telefones celulares do que gente, e hoje qualquer pessoa que mora numa comunidade tem um celular, por mais simples que seja, e graças a isso houve uma democratização de uma série de serviços, né? Hoje uma pessoa na comunidade tem um celular, pode chamar ambulância, pode chamar um bombeiro, pode chamar a polícia, pode receber uma chamada de uma entrevista de emprego. E foi graças a ela, né, que essa mudança do telefone, por exemplo, que milhões de brasileiros agora na pandemia puderam ser incluídos no sistema bancário para poder receber o auxílio emergencial. E ela também nos ajudou a ajudar, porque a gente sabe que apesar disso tem pessoas que não têm o celular nessa situação, mas as pessoas puderam usar os seus notebooks para cadastrar essas pessoas, ou seja, a tecnologia nos permite também ajudar os outros. E eu falando da pandemia, por falar em pandemia, é triste, mas sempre essas desgraças trazem algum efeito positivo sobre algum aspecto. As mortes, uma tragédia, mas do outro lado, muitas soluções e invenções foram criadas, inclusive do lado da saúde. No ideograma japonês, crise é sinônimo de risco e oportunidade. E a pandemia acabou fazendo mudanças muito fortes em nosso comportamento. Hoje a gente compra diferente, convive diferente, estuda diferente, né? Mas graças à tecnologia, as pessoas, mesmo precisando manter o isolamento, elas conseguiram se comunicar e manter esse sentimento de pertencimento. E mais, mudanças que estavam previstas para ocorrer em 5 ou 10 anos, em muitos segmentos, e eu falo como um ator que participa da revolução que está acontecendo no ensino, essa mudança ocorreu em dias, semanas e alguns meses. Imagina uma atividade como a de vocês, escuteiros, que no núcleo básico dela estão os encontros e os acampamentos para ensinar uma série de que nós chamamos de hard e soft skills tão importantes. Como seria se não houvesse a tecnologia? Como é que a Júlia ia poder me mostrar aquele sistema de realidade aumentada em que todos podiam usar para identificar as plantas em suas casas e que mesmo depois que a pandemia passou, continua sendo utilizado, mesmo após já ter superado a fase de isolamento social? Isso foi incorporado ao grupo. Como é que durante a pandemia as crianças podiam treinar a realização dos nós sem os apps que ensinam a fazer nós, que o Mika me mostrou? Então, quer dizer, fora no isolamento, ela nos ajudou muito nisso. E essas tecnologias também, sistemas, podem auxiliar como um mapa, que auxilia também o melhor acompanhamento de todos, tanto de um grupo como você pode usar o aplicativo para ver uma melhor maneira aquilo que precisa ser desenvolvido, observar os pontos que têm que ser mais aprofundados dentro dessa seara. Na verdade, o que aconteceu é que a tecnologia mudou o nosso papel. A tecnologia jamais vai substituir os professores, mas o papel deles sim. E eu entendo que de todos os chefes e instrutores também. Hoje nós não temos mais o domínio total de todo o conhecimento. Hoje nós não detemos mais todo o conhecimento.
Um grande ponto da tecnologia de hoje, dessa transformação digital, é que os saberes se multiplicam em uma velocidade absurda. Muito diferente dos tempos antigos, em que você tinha que ir a uma escola e uma década depois você utilizava o mesmo livro. Hoje, fazendo uma comparação, é como se um lobinho pudesse ter acesso a uma informação sobre algo que está acontecendo do outro lado do mundo e que o chefe mais experiente ainda não tenha tido acesso. E é por isso que o nosso papel é de facilitador. É impossível substituir a experiência apenas com tecnologia. Eu cito meu caso na área de TI. Eu comecei como programador e ao longo do tempo fui subindo e me afastei da programação. E a tecnologia muda muito e muda muito rápido. E nessa mudança muito rápida, novas linguagens surgiram que eu não dominava. Eu fui obrigado a contratar um sobrinho meu, que era programador de uma linguagem que eu não dominava. E ele estava tendo um problema de programação que ele não conseguia resolver. E eu cheguei para ele, me mostra. Não, mas você não sabe a linguagem. Não, mas me mostra o problema. Aí ele me mostrou, tira daqui, põe aqui, faz assim, assim, vai funcionar. Não, é impossível. Faz. Ele fez e deu certo. Por quê? Eu não dominava a tecnologia, mas eu tinha experiência. Então, não tem como superar isso. E aí que está a grande beleza da tecnologia. É quando a gente junta o novo, né, com o mais experiente, aquele que domina uma tecnologia com aquele que tem experiência, os resultados são muito fortes. O movimento escoteiro há muito tempo desenvolve um trabalho maravilhoso, fantástico, disseminando valores importantes, capacitando e auxiliando os escoteiros a desenvolver não apenas dos hard skills e do convívio com a natureza, que só por isso já seria fantástico, mas ajudando também no desenvolvimento dos soft skills, que hoje são extremamente valorizados nesse novo mundo digital. Eu posso destacar empatia, respeito à natureza, ao próximo, responsabilidade social, iniciativa, trabalho em equipe. Hoje esses são um dos valores mais importantes no mundo empresarial e acadêmico. E por isso, aliar tudo isso ao uso adequado da tecnologia promete potencializar resultados que já são fantásticos, já são obtidos e são fantásticos. O que nós temos que buscar é o uso da tecnologia como complemento, como mediadora, como meio, não como fim. Ela é um auxiliar no processo de aprendizagem. A gente tem que deixar claro que se de um lado a tecnologia ajuda e muito, por exemplo, usando um app de como dar nós, ela só é útil para desenvolver e aprimorar essa habilidade. Em campo, tem que saber fazer. Não adianta pegar o celular que pode estar fora de área e pode estar sem bateria. Então, isso serve para desenvolver esse conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser internalizado no indivíduo. É um reforço que ele pode dar. E se ele não for usado com parcimônia, nos momentos corretos, ele pode atrapalhar o processo, sim. O segredo está no equilíbrio. O nosso novo papel, hoje em dia, dos professores, e eu entendo que dos chefes também, é ajudar a desenvolver o pensamento crítico no uso da tecnologia. Eu dou um exemplo que aconteceu em sala de aula comigo e gerou um artigo quando, em uma aula da faculdade, 60 alunos em sala, um garoto estava terminando uma apresentação que falava sobre empresas montadoras, fornecedoras de material para montadoras de veículos, e ele estava terminando, falando, bom mercado, eles vendem para as montadoras e para o aftermarket. Como ele usou esse termo, eu perguntei se todo mundo tinha entendido na sala. Obviamente, ninguém levantou a mão, mas ele, o Zé Francisco, o aluno, vira para mim e diz, professor, ninguém tem dúvida, mas eu sei que você tem, né? Você quer saber o que é aftermarket. Eu falei, é mesmo, Zé? Quero sim, mas eu vou lhe responder. E ele me disse, porque eu pesquisei, aftermarket é o mercado da Bolsa de Valores depois que se fecha o pregão. Certo? Muito bom, Zé. Pessoal, alguma dúvida? E aí uma menina levanta a mão e pergunta, mas o que tem a ver a Bolsa de Valores com o mercado de autopeças? Aí foi minha vez quando eu disse, Zé, eu sei agora onde você pesquisou. Você pesquisou no Google, não foi? Foi. E você pegou o primeiro resultado, não é? Sim. E você não percebeu que tinha um contexto. Então é esse pensamento crítico, né? E olha que esse artigo foi escrito em 2011. O nome era São Google, o padroeiro da geração Y. E olha que já mudou a geração e o problema continua se potencializado. Então esse é o nosso papel, desenvolver o pensamento crítico e a gente tem que trabalhar muito forte nisso. O resumo de tudo isso é que apesar de todas essas disrupções, esses conflitos que existem, a tecnologia
tem sido muito benéfica para a humanidade. Então, cabe a gente conseguir buscar o equilíbrio entre o uso da tecnologia, transformá-la em uma aliada da nossa vida, sempre com pensamento crítico. Agora a reflexão de tudo isso é com vocês. Eu quero agradecer muito a oportunidade e espero que essas reflexões contribuam para um maior desenvolvimento ainda do escotismo. Saúde e paz. Abraços.